Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos já agradecer o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o programa. O programa Escola Bíblica Dominical ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. Queremos agradecer o carinho da sua audiência, lembrando você que você pode compartilhar o nosso programa e acessar o nosso canal no YouTube, é Escola Bíblica Dominical SJP. Quem sabe você conhece alguém que ainda não assistiu o programa, compartilhe com ele. Aqueles que são professores podem usar as nossas pré-aulas para preparar a sua lição aí com excelência. É o nosso desejo que você seja abençoado através deste programa. Hoje nós estaremos estudando a lição 3 do terceiro trimestre de 2024, que tem como título geral O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Hoje nós estaremos estudando a lição 3, que tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. E hoje nós contamos com a presença, ao meu lado, o pastor Ismael, a paz do Senhor. Muito bem, pastor Fábio, a paz do Senhor. Também, pastor Edenilson, né, paz do Senhor. E a você, telespectador, né, que nós possamos ter um aprendizado da parte do Senhor. E fica também a minha palavra de gratidão, pastor Fábio. Minha primeira vez hoje, né, nesse abençoado trimestre. Então fica a nossa palavra de gratidão pela sua vida e pelo convite. Amém, é bom tê-lo conosco, né? Também você é um dos nossos comentaristas. Deus abençoe. Hoje tenhamos uma boa aula. Também ao meu lado, o evangelista Edenilson, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, pastor Ismael e também a todos os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo. Transmitimos aqui também nossa palavra de gratidão à superintendência, né? De estarmos mais uma vez aqui colaborando também neste canal e também comentando a tão preciosa Escola Bíblica Dominical. Faz parte aí de toda a igreja, né? Esse programa Escola Bíblica. E para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui todas as semanas, né? Nos preparando, trazendo as lições de uma maneira um pouquinho mais minuciosa para que aquele que está em casa lá possa utilizar do programa para preparar uma boa aula na sua igreja, né? Que Deus abençoe, fique conosco que hoje o programa vai ser uma bênção. Queridos, hoje nós, como falamos, vamos estudar a lição 3. Eu já queria pedir aqui para nós darmos início ao pastor Ismael que faça a leitura do texto áureo. Muito bem, pastor Fábio. Texto áureo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém. Quero pedir ao evangelista Edenilson que faça a leitura da verdade prática. Claro, pastor. A verdade prática diz: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Glória a Deus. Hoje nós temos também 3 objetivos desta lição, e o primeiro é apresentar a proposta de Noemi, segundo, abordar a convicção de amor de Ruth em relação à sua sogra, e terceiro, refletir a respeito da convicção de Ruth: o teu Deus é o meu Deus. Nós também temos para hoje a leitura bíblica em classe, que está no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao 8 e 14 e 19. Acompanhe a leitura da lição. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá,
Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa dela, e diziam: Não é esta Noemi? Muito bem, você acompanhou aí a leitura bíblica em classe e hoje nós estaremos estudando essa lição tão importante. Lembrando que você encontra os programas anteriores no nosso canal no YouTube. Na semana passada nós estudamos aqui sobre o livro de Rute e hoje nós vamos falar dessa história de amor, um amor entre a sua sogra Noemi e a sua nora Rute, né? É uma história forte, uma história de um amor sincero. Podemos hoje, nos nossos dias, dizer que seria considerado um amor realmente cristão, né? Diferente daqueles que são maliciosos e não entendem a verdadeira intenção aqui de Rute para com a sua sogra. Essa importante decisão de Rute e essa frase que nós mencionamos aqui, né, que Rute diz: ó, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Uma decisão. Nessa frase, nós já podemos ver aqui a decisão de Rute, né? Nós já fizemos aqui uma visão panorâmica no livro de Rute. Agora nós vamos caminhar por seus capítulos e versículos, focados nos principais personagens da obra de Rute. Hoje nós vamos falar sobre Noemi, sobre Boaz, né? E nesta lição nós estaremos estudando o relacionamento entre Noemi e Rute. São duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade, né? Intensa e mutualidade, melhor dizendo, o caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Já podemos dizer aqui que existe sim, né? O texto bíblico, o evangelista irmão Edenilson, já nos apresenta um amor sincero e que há possibilidade de um amor sincero entre sogra e nora, né? No caso hoje são duas mulheres, mas também podemos dizer que entre sogro e genro também há isso, né? Mas hoje nós vamos falar específico sobre essas duas mulheres. E o tópico 1 vai falar sobre a proposta de Noemi. O subponto diz uma crise em família. Você poderia trazer para nós já, né, essa primeira parte para a gente poder entender um pouquinho como que se desenrolou essa história? Claro, pastor. Nesse ponto, irmãos, é muito importante a gente entender, em primeiro lugar, qual era o contexto em que estava vivendo Noemi e Rute, né? Se você iniciar o capítulo ali do livro de Rute, no primeiro capítulo, ele já traz uma narrativa que Elimeleque saiu com a sua família da terra de Belém e foi para a terra dos Moabitas. E passou-se um tempo lá, até que ele veio a morrer, né? E também seus filhos também vieram a morrer. E é nesse contexto que nós vamos entender qual foi a proposta de Noemi. Nós sabemos que existem crises em diversas áreas, seja uma crise financeira, seja uma crise familiar, nesse caso aqui,
mas existem diversas situações onde existe um ponto de desequilíbrio, digamos assim. E nesse momento nós percebemos que a crise em que estava vivendo Noemi era uma crise chamada luto. Luto porque ela tinha perdido não só o marido, mas também tinha perdido seus 2 filhos. E é nesse momento, é nesse meio que ela estava vivendo, em que ela tem ali uma difícil, né, decisão de seguir ou não, né, com as suas atividades, com as suas rotinas. E é muito importante a gente entender que nesse momento que Noemi está chegando e vai chamar, né, vai conversar com as suas noras, ela estava passando por esse momento de dificuldade. Nós podemos aqui fazer um paralelo, né, entendendo também um pouquinho, dando uma introdução do que é essa história, que quando Elimeleque sai da terra dele, né, de Belém, Belém, como todos sabem, significa casa do pão. E aqui nós poderíamos fazer um paralelo, por que ele saiu da casa do pão. Hoje nós estamos vivendo uma crise, irmãos, espiritual. E eu digo crise no sentido de momento de dificuldade, onde muitas igrejas estão sendo constantemente bombardeadas, né? E a igreja é também a casa do pão. Mas a gente vê às vezes pessoas deixando a casa de Deus, onde é a casa do pão, para ir buscar outros tipos de atrativos, outros tipos de alimento fora da casa de Deus. E se a gente perceber a nomenclatura, né, dos nomes das pessoas envolvidas aqui nessa história, você vai ver, por exemplo, que Elimeleque, do hebraico, significa meu Deus é rei. E ele morreu, acabou morrendo. Os filhos dele, um se chamava Malom e o outro Quilion. Malom, ele tem significa doença, e Quilion significa definhamento. Vocês notem que os próprios nomes deles têm significados muito fortes. Estranhos, né? Estranhos, né? E no caso aqui de Malom e Quilion, já traz ao nosso entendimento que eles eram pessoas com problema, com dificuldades, né? É muito importante também entender ali que o nome Ruth, ela tem um significado de amizade, e Orfa tem o nome pescoço. Algumas traduções diz que Orfa também representa firmeza, né? Que o pescoço é uma área que nos sustenta, né? Firmeza. Mas aqui ele trouxe como pescoço. E essa introdução ela fala sobre esses significados e também fala sobre o nome Noemi, que significa agradável. Note que Noemi agora, aqui o nome dela tem um significado agradável, mas quando ela está ali no pranto, naquele momento de luto, ela fala, não me chamem mais por esse nome, me chamem de Mara, porque Mara era algo amargo, algo triste. Então é importante a gente entender já nesse princípio da lição que o momento em que Noemi estava vivendo era um momento de luto. E o luto deve ser entendido não somente como um luto familiar, porque o luto ele é diferente, né? As pessoas às vezes já ligam direto a palavra luto à morte, mas luto significa perder algo importante, perder algo que é significativo na tua vida. Então você pode sentir luto pelo seu trabalho, a qual você está deixando. Você pode sentir luto por um parente que morreu. Nesse momento aqui, Noemi estava passando por um momento de luto. E a gente vai entender no decorrer da lição como ela tratou desse luto, porque ela passou por ele. E as pessoas têm que passar por ele. Assim como Noemi também, Ruth passou, e como Orfa também passou. Só que cada uma teve uma atitude diferente. E no decorrer da lição a gente vai entender como cada um se desenvolveu, como cada uma tratou
e encarou aquele momento de que elas estavam vivendo, pastor. É engraçado a gente pensar, porque você trouxe a questão do luto, e nem todas as pessoas encaram da mesma maneira a questão do luto, né? Dessa Sim. perda. Eu digo que não é fácil. Né? Eu sei Com que certeza. é necessário viver o luto. Nós precisamos passar, né? Quem teve a perda de um ente querido, um familiar, no caso aqui, Noemi perdeu o seu esposo, depois perdeu os filhos. É uma situação difícil, então nós precisamos aprender a lidar com isso, porque em certo momento da nossa vida, todos nós vamos perder alguém que queremos, Sim. que amamos, né? Infelizmente, isso acontece. E já partindo para o subtópico 2, tirando força da fraqueza, a gente vê aqui, pastor Ismael, que todas as pessoas, inclusive as cristãs, nós cristãos, nós vamos passar, estamos sujeitos a momentos difíceis, né? Cada um de nós vai passar, pode estar passando, quem sabe hoje, por uma tempestade. E como seguir aqui o exemplo desta mulher, desta mãe, né? Ela tinha como provedor o seu esposo e veio faltar. Como tirar força da fraqueza? Pastor Fábio, é uma palavra assim que eu até quero me dirigir aos nossos telespectadores, professor. Guarde isso, anote isso, porque o tópico 2 ele vai nos dar uma direção de tudo aquilo que o nosso companheiro Edenilson falou. Tirando força da fraqueza. Pasme os senhores, mas estamos vivenciando momentos, né, na nossa vida hoje que parece que tudo é um mar de rosa. A sociedade impõe isso e não é assim. Até mesmo a própria lição comenta que todas as pessoas, inclusive quem? Os cristãos estão sujeitos a dias maus. E aí eu faço menção desse texto, quando o texto diz em Eclesiastes 7:14, que ele diz assim, ó, no dia da prosperidade, goza do bem. Ótimo. Mas, né, esse mas que vai fazer toda a diferença, mas no dia da adversidade, considere ele. Olha a palavra do Senhor nos dando uma orientação. Então, pastor Fábio, nesse quesito, nós precisamos entender, e Ruth vem nos trazendo, né, tanto Noemi, Ruth, a lição em si, principalmente aqui no 3, esta grande realidade, que nós não vamos viver só momentos felizes. Nós precisamos entender que temos também os momentos de adversidade. Quando eu olho também para a lição e vejo a distância, né, que está aqui entre os campos de Moabe e a Belém, ou seja, 120 quilômetros, ela, por mais da idade avançada, ela não ficou parada, ela continuou. E o texto ainda vai dizer assim, ó, que subindo e descendo as montanhas, né, em tempos tão remotos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a vida, eu até vou usar um linguajar, é como uma roda gigante. Uma hora você vai estar lá em cima. Você vai olhar, telespectador, professor, você vai ver tudo. Só que a roda vai girar. E quando ela girar, você vai estar no meio. E ela vai girar novamente. E quando ela girar novamente, você vai estar lá embaixo. Mas não saia da roda. Porque ela vai girar e você vai subir também. Então a minha palavra aqui é que nós tenhamos, pastor Fábio, essa experiência com Deus nesse ponto, dos dias maus e os dias de prosperidade. E quando eu penso aqui, veio na mente, eu pensei rapidamente em Ana, juntamente com Elcana. Aquela família ali, não é? Estava no mesmo culto, estava na mesma igreja. Para umas coisas está dando tudo certo, né? E para outra, tudo errado, né? Porque uma gera filho e a outra não pode gerar filho. Quando você olha naquela família. Mas eles estavam em cultos diferentes? Não, no mesmo lugar, né? Com a mesma visão. Mas esse texto das adversidades, né, tira força. E tirar força onde? Através da palavra. Então fica esse conselho a você, professora, a você, aluno. Transmite esta palavra, né? Porque hoje, na condição, eu, de pastor de igreja, juntamente com meu amigo, o pastor Fábio, a gente depara com muita situação. Eu vou entregar a vida a Cristo e aí é mar de rosa, né?
Pode até alguns, né, vender esta imagem, mas não é bem assim. O próprio Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Pronto, é ele que falou. É engraçado a gente pensar, porque muitos podem pensar que, não, nós somos cristãos, servimos a Deus, a Jesus, estamos livres de passar por dificuldades e problemas. Isso não é verdade. A diferença é que nós passamos pela dificuldade, pelo problema, como diz um hino, né, cantando e dando glória a Deus, né? E sabendo que Deus trabalha por nós. Deus não trabalha para nós, mas Ele trabalha por nós. E o mesmo Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, né? Partindo aqui para o subtópico 3, sem manipulação emocional, nós vemos um ponto importante quando Ruth e Orfa, elas decidem prontamente acompanhar a sua sogra. Mas, em determinada parte aqui, a sogra decide liberá-las para voltar. Voltem para a casa dos seus pais, embora eu agiria diferente, né? Eu sabendo que eu sou cristão, eu tenho 2 noras comigo, e eles lá são moabitas, com certeza não servem ao Deus de Israel, eu falaria diferente. Não, vamos comigo. Deus vai prover na casa do pão para nós, né? Mas ela decide aqui, como diz o subtópico, sem usar de manipulação emocional, ela decide liberar as suas noras. Mais uma toma uma decisão diferente. Ela agiu corretamente aqui, evangelista Edenilson? Pastor, esse ponto também é um ponto muito interessante, porque era costume, né, daquela época, se eventualmente o marido morresse, o filho mais novo assumiria a mulher. Mas Noemi, já estando bem a idade avançada e sabendo que ela não poderia gerar novos filhos, ela, no meu entendimento, ela agiu com amor para com as suas noras. Sem forçá-las. Sem forçá-las, porque ela poderia muito bem, como o senhor falou, usar daquele momento de luto, de dor, de dificuldade, né? Utilizar dessa situação, desse momento, para, de uma forma, tentar manipular realmente as suas noras, né, a irem com ela. Mas ela, justamente pensando nas noras, aqui a gente vê muito altruísmo da parte de Noemi. Ela libera as 2 noras para que elas também voltem e façam ali, fiquem com voltem ao convívio familiar, construam novamente suas famílias. Então, eu acho que ela agiu, de fato, de forma correta, pensando no amor ao próximo e não pensando somente na condição dela, né? Isso a gente vai decorrer, inclusive, durante a lição, e você vai ver até nos tópicos seguintes como ela se portou, né, diante das 2 noras, né, que tiveram ali decisões diferentes e que também tiveram, né, no caso de Ruth, um final, né, uma continuidade que a gente vai poder estar aprendendo e discutindo na sequência da aula. Ela viu que, como diz o texto, Noemi, ela pensou primeiro nas noras, né? Exato. E que elas teriam um futuro pela frente, né? Diferente dela, que já estava em idade avançada, mas a gente sabe que mesmo a pessoa em idade avançada, o cuidado de Deus não cessa na vida dele. Se você é um crente, se você é um salvo em Cristo Jesus, não importa a sua idade, né? O cuidado de Deus é sobre você, sobre a sua casa e a sua família. A promessa de Deus, ela bate em nós e atinge todos aqueles que são nossos membros familiares e a igreja do Senhor, né? Você, então, já quero deixar um alerta aqui. Eu estou em idade avançada, Deus não se preocupa comigo. Se preocupa sim. Deus tem um cuidado especial por aquele que serve a Ele, aquele que se decidiu por Ele. Pastor Ismael, essa decisão da sogra, né, de Noemi, liberar as suas noras, ela pensou num futuro para elas, né? Por serem novas, poderiam se casar novamente? Com certeza, pastor, porque quando nós olhamos, né, e usando a palavra do nosso companheiro Edenilson, porque tinha realmente uma cultura, né? E ela pensou, e no pensamento dela, claro que o senhor falou e comentou, né, eu também pensando na questão religiosa,
né? Do ponto de vista religião, claro, não tenha dúvida nenhuma. Mas também ela teve essa sensibilidade, né? De deixar, porque a idade avançada, voltando para casa, ou seja, ela pensou no futuro também das suas noras, né? Mas o interessante, como também comentou o Adnilson, né? Que Noemi não pensou assim. Ela pensou no testemunho de Noemi. Né? Quem sabe não está na lição, né? E pouco nós temos também algumas informações, mas para chegar na conclusão dela liberar e também Noemi não aceitar, né? Ou seja, nós estávamos comentando aqui antes do início da gravação, né? O testemunho de Noemi falou com palavras mais altas, né? Para que as atitudes venham. Então, mas resumindo, pastor, na informação que o senhor faz o comentário, no meu pensamento, ela agiu dentro dos padrões naquele tempo. Dentro do correto para a época, né? E eu já quero aqui a gente aproveitar o tempo, já partir para o tópico 2, que fala sobre a convicção amorosa de Ruth. Né? O subtópico vai dizer uma amizade provada e aprovada. O escritor vai dizer que Orfa amava Noemi, né? Orfa era uma das noras também que ficou viúva. Ela amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão forte, né? Ou tão forte quanto o de Ruth. No entanto, Orfa, ela volta para a região de Moabe e Ruth decide seguir com Noemi. Foi uma amizade aqui realmente provada e aprovada, né, evangelista irmão Denilson? Com certeza, pastor. O texto que eu gostaria de usar aqui para ilustrar esse primeiro ponto, uma amizade provada e aprovada, a gente pode ler em Provérbios 17, 17. Texto muito conhecido, diz assim, ó: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Aqui nesse ponto é interessante que até o comentarista ele fala que Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral, né, não foram suficientes tanto quanto Ruth. Quando Noemi ela pede para que as duas noras retornem, ela pede para as duas, ela não pede só para uma. E aí a gente vê que no primeiro momento Orfa também chorou, ou seja, ela também sentiu o luto, ela também sentiu a dor da sua sogra e ela também se comoveu com aquela situação. Porém, Ruth estava convicta da sua decisão e aqui é o ponto principal. Nós temos que perceber que às vezes o emocionalismo no momento faz até as pessoas chorarem, faz até as pessoas derramarem lágrimas, se ajoelharem. Mas quando vem, às vezes, uma prova, é nesse momento que a gente vai ver a convicção. Quando bate realmente a realidade ali, exatamente. Né? E foi aqui, ficou muito evidente que essa amizade, ela foi primeiro provada. E no primeiro momento, as duas passaram. Porque as duas choraram. As duas não quiseram sair de perto de Noemi. Tanto Orfa quanto Ruth. Mas daí quando Noemi insiste mais uma vez, é nesse momento que daí Orfa decide realmente então voltar para a sua casa, dos seus pais. E Noemi diz, não, eu vou ficar com você. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o momento, não importa a situação, eu estou convicta do que eu quero. E aqui a gente vê realmente que ela se declara, né, que ela não vai deixar Noemi e que o povo de Noemi também é o povo dela e principalmente a gente vai ver na sequência que o Deus de Noemi também é o Deus dela. Aqui a gente vê na última linha ali falando que as verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. E a gente vê o trabalhar de Deus, né, no silêncio, nas causas em silêncio. A gente vê Deus trabalhando também, utilizando, como o próprio pastor Ismael falou, né, o testemunho
e o exemplo de Noemi que constrangeu, né, Ruth a seguir com ela e não deixá-la, né, de maneira alguma. É muito fácil nós seguirmos alguém, uma pessoa, um grupo, quando ele tem algo para nos oferecer. Exato. Né? Nos oferecer condições, meios. Aí é muito fácil seguir. No caso aqui de Ruth, o cenário, se a gente olhasse humanamente falando, seria de morte. Ela acompanhar a sua sogra, porque não teria nada, não tem nada para oferecer. Sim. Mas aí a gente vê realmente a convicção, a crença no Deus que Noemi servia. Então a gente vê a decisão de Ruth nesse contexto. E no subponto 2 vai falar sobre a amizade na adversidade. E em meio a essa adversidade, o cenário humanamente desfavorável, surge uma amizade e Ruth se decide em professar a mesma fé de Noemi. Realmente uma amizade que a gente vê um exemplo para nós que faz falta até nos nossos dias de hoje, né, pastor Ismael? Mas não tenha dúvida, né? Esse é um ponto também muito interessante, porque nós estamos vivendo, né, vamos ser bem sinceros, né? Ou seja, é uma amizade que lá no fundo tem um ponto de interesse. Não tenha dúvida disso, né? E isso, quando nós olhamos para a Bíblia, né, não tem base bíblica nenhuma para isso. A amizade, Salomão, como já foi aqui mencionado e também está na lição, Provérbios 17, né? É nas adversidades que vai nascer um irmão. E pasme, muitas das vezes um amigo, né? Como esse texto ele completa, né? Nas adversidades ele é mais do que um irmão mesmo, um irmão de sangue, né? Temos esta vertente também. Agora, é nesse momento de amizade, de adversidade, que vai nascer esta amizade. Então a gente vê hoje, muitas das vezes, a gente convive também com isso, né? Quando tem essa troca de interesse, parece que os amigos, né, estão sempre próximos a você. Um exemplo, se eu vou usar um exemplo aqui, né? Faz um churrasquinho para ver. Né? Olha na minha casa, lá tem uma carninha lá para comer. Nossa! Tem que colocar lá, já estamos cheios, né? Mas quando você está doente? Ou seja, de repente hospitalizado, de repente passando por uma situação adversa que eu também já passei, creio que todos nós aqui, você, telespectador, professor, também já passou. Aí você vai ver quem são realmente os amigos. E nesse contexto especial que nós estamos trabalhando, nesta família, Ruth, Noemi, esta família que está aqui em foco, ela não pensou nisso. Porque quando ela perde, imagina, né? O luto, como foi comentado, ela perde, ela estava já frágil. Agora vai ainda para uma região, o que vai esperar daquela região? Mas a fé, né? O amor, a esperança e a palavra profética, porque a palavra profética, pastor, aqui, o seu povo será o meu povo, tudo bem. Agora o seu Deus será o meu Deus, pronto, aí muda tudo. Quando ela fala essa palavra, as adversidades caem por terra. E é assim que nós precisamos também estar e cultivar esta amizade, como foi lido aqui em Eclesiástico, né? Ou seja, se alegrar com os que se alegra, entristecer com os que se entristecem, estar de bem na prosperidade, estar também na área da dificuldade, você está firme com o Senhor e com as pessoas que Deus coloca ao seu lado. Eu sempre fico atento, pastor Fábio. Isso é uma coisa assim que eu tenho desde a minha infância. Sempre quando eu encontro alguém, eu penso comigo assim, Deus tem alguma coisa nesse encontro. Porque nada é assim por um acaso, algo do destino, não. Alguma coisa Deus tem e está para me ensinar. Para Deus não existe o acaso, né? Não. Para Deus existe eu esqueci, me fugiu a palavra aqui, existe um direcionamento de Deus, né? Todas as coisas são direcionadas pelo Senhor. E para nós continuarmos aqui, o subtópico 3 vai falar sobre um amor prático. Aqui nós já estamos falando, elas já voltando para Belém, né? O escritor ele diz o seguinte: chegando a Belém, Ruth não ficou parada, em volta de expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas,
ir às plantações e catar espigas que caíram, né, que caíam e ficavam no chão durante a colheita. Isso era como instituído nos dias de Moisés. Então, cheguei aqui, me encarei a realidade, não vou ficar sentado esperando chover e cair do céu, não, né? Vamos à luta, né? Até quero ler um texto aqui para os irmãos, que eu deixei aqui. É a King James, 1611, Provérbios 24:10 diz o seguinte: se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força será pequena. Em uma outra versão diz: se te mostrares frouxo no dia da luta, a tua força será pequena. Diferente disso, né, Noemi, Ruth vai para a luta, né, evangelista Denilson? Exatamente, pastor. O ponto que mais me chamou a atenção aqui, e que é importante também os irmãos que vão missionar se atentarem, é que nós não podemos generalizar a forma como o luto é tratado. Como o senhor já bem falou, né? Cada pessoa, ela encara de uma forma diferente. Tem pessoas que conseguem administrar isso prontamente, no outro dia já está trabalhando, no outro dia já está estudando, no outro dia já está atendendo seus compromissos e vida que segue. Mas existem também pessoas que precisam, às vezes, de um acompanhamento. Eu não sou psicólogo, né? Mas a gente trabalha na área da família e a gente tem, às vezes, que estar dando apoio, né, para algumas famílias, para algumas pessoas que têm essa perda na sua casa, que têm essa perda no meio da sua família. Então, cada pessoa precisa ter o seu tempo de recuperação. No caso de Ruth, ficou claro que o próprio escritor usa, ela não ficou parada. Quando eles voltam, né, para Belém, ela já prontamente se coloca à disposição e vai para um trabalho difícil, um trabalho árduo, né, que era catar as espigas após os segadores. Mas nós entendemos que também foi tudo um trabalhar de Deus. Ela, como o pastor falou, ela não ficou esperando as coisas acontecerem, aguardando, né, as coisas que é do céu de qualquer forma, né? Ela se colocou numa condição, mas eu creio, né, e a gente consegue entender isso na palavra, que tudo isso foi um trabalhar de Deus, porque ela conseguiu se conduzir a essa situação de ir no campo e ali nesse lugar Deus providenciou um remidor, que nós veremos na lição seguinte, mas principalmente Ruth trabalhou e conseguiu também trazer o seu sustento, não só para ela, como também para sua sogra, Noemi. Até eu estava pensando aqui, nós não vamos falar, porque através desse ato dela de ir lá colher as espigas, acontece esse encontro com Boaz, né? Mas isso aí é tema para a lição da próxima semana, que vai falar sobre o encontro de Ruth com Boaz. Mas é interessante pensar que nós temos essa possibilidade de não nos acomodarmos, né? E Deus não ama, Deus não gosta daquele que se acomoda. Nós temos que se levantar. Não é porque a situação está difícil que ela vai ficar assim. Deus, eu acho que ele fica esperando de nós a nossa atitude de confiança nele, desprendimento, né? De nos animarmos, nos encorajarmos. Não, vamos para frente, né, pastor Ismael? Vamos continuar. Dias melhores virão. A promessa do Senhor é que no mundo nós teremos lutas e aflições, mas ele falou, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente sabe que Deus, ele trabalha por nós, não é verdade? Até porque, pastor Fábio, quando nós entramos nesse contexto, né, como disse o Ednilson ali, esse volta quando as coisas mudam, né, vem essa questão do luto, que está também não sou psicólogo, né, mas, ou seja, embutido está dentro da gente, né, isso. Por quê? Porque desde a nossa criação nós temos dificuldades, né, do não, porque, veja bem, na criação, não pode fazer isso, não pode, não, né? Então, ou seja, e quando nós recebemos também um não, uma situação adversa, a gente tende a se prender. Mas muitas das vezes, muito boa a palavra também do Edilson, quando ele comentou, que Deus está no controle de todas as coisas. E a forma de Deus trabalhar, telespectador, professor, nós temos que ficar atento, porque Deus pode criar uma situação
para fazer que nós saiamos do lugar de comodismo e desenvolver um projeto. E a única forma dele fazer isso é criando uma situação. Então, nós precisamos ficar atento com isso. Por exemplo, eu sempre, não tem nada a ver aqui com a lição do momento, mas serve para base, né? Eu fico pensando em Jó. Quem sabe Jó falou assim, gente, o que eu tenho a ver, né, com a situação de Deus e o adversário falando de mim? Nada. Então, ou seja, está lá Deus, né? Os conhecedores da palavra sabem e conhecem muito bem o texto, e Deus chega para o inimigo, de onde você vem? Eu venho de visitar a terra, andar por ela, tá, tudo bem. Aí agora Deus vai dar testemunho de Jó. Tem visto lá o meu servo Jó? Agora vem de lá para Jó. E o que Jó tinha a ver, né, com esta situação? Então, toda essa história, que depois nós vamos ver também nas próximas lições, né? Ou seja, no decorrer desta família, vem Davi, vem Jesus, é algo para as próximas lições, mas era Deus trabalhando aqui, ó. Agora, o importante é que quando Deus está trabalhando, você fica atento na voz do Senhor e na direção dele também. Amém. Glória a Deus. Então, fique atento aí, meu querido irmão, porque Deus também, ele sempre nos direciona e nos aponta o melhor caminho para a gente poder seguir. No caso de Ruth aqui, Noemi, ele conduziu essa família, né, ou o que sobrou dessa família. E Deus, ele fez de uma situação desfavorável uma linda história que a gente vai estar estudando ao longo desse trimestre, né, tão importante. Querendo lembrar você, acesse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, compartilhe os nossos programas, compartilhe com seu amigo, seu irmão, né? Hoje nós estamos estudando a lição 3 do terceiro trimestre de 2024, falando sobre a vida dessas duas mulheres, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Agora nós vamos, para finalizar aqui, na última parte, falar sobre essa frase tão importante, né? Onde Ruth chega para Noemi e fala, olha, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, ou é o meu Deus, né? Aqui ela já se decidiu. Ruth é um exemplo de fé fervorosa, sua declaração convicta perante Noemi. Esse é um exemplo de fé firme e forte, evangelista Edenilson. Aqui, pastor, nós temos um exemplo não só de palavras, né, mas de atitude realmente. Como eu falei no início ali da nossa gravação, hoje existe um grande esfriamento do amor. E ele não acontece só fora da igreja, mas às vezes as pessoas não estão acompanhando a situação daquela pessoa que está do próprio lado dela ali. E quando a gente vê essa atitude de Ruth aceitando a seguir Noemi, e ela faz essa declaração, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, aqui a gente vê não só uma atitude de palavras, mas a gente vê uma convicção que ela estava disposta realmente a viver de uma maneira diferente, porque nós sabemos que Ruth era moabita, então ela tinha os seus costumes, ela tinha a sua criação, a sua cultura, mas ela decide de forma concreta, né? E agora, através de suas atitudes, comprovando isso. Ela vai, renuncia aquele modelo de vida que ela estava vivendo e consegue convencer a Noemi que, de fato, ela gostaria de continuar com Noemi. E essa declaração dela, o teu Deus é o meu Deus, é, de fato, uma demonstração de fé, uma demonstração clara, né, que ela gostaria realmente de aceitar uma nova vida. Esse aqui é um caso muito claro, né, do que é o proselitismo, né? É a pessoa aceitando aquela fé que foi, como o pastor, né, citou há pouco, por meio de atitudes, com certeza, por meio de lições, por meio da vida dela, ela se convenceu que o Deus de Noemi
era o verdadeiro Deus. O Deus dos filhos de Noemi era um Deus e ela queria realmente seguir a esse Deus e mudar de vida, mudar o seu rumo. Aqui a gente vê uma fé já convicta, né? A gente vê ela decidida para ela chegar a dizer, ó, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A gente subentende aqui que Noemi, com certeza, ensinou para Ruth a sua fé, o seu Deus, e ela se decide, né? Isso é a importância da gente falar desse Deus, ensinar sobre esse Deus. As pessoas que não conhecem, aqueles que vêm de uma outra fé, que não é a fé no Deus de Israel, no caso aqui hoje, né, no Senhor Jesus, que veio, morreu na cruz por nós. Mas a gente vê aqui, pastor Ismael, uma fé realmente que inspirou em Ruth ela tomar essa decisão. Como foi falado, a gente sabe que palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? É uma fé que inspira mesmo, com certeza, né? Mas não tenha dúvida. E é interessante também que esse texto, né, ele vai nos fazer um alerta, porque nós estamos olhando aqui o testemunho de Noemi, né? E agora, e o nosso testemunho? E o meu testemunho, né? E você, telespectador, professor também, né? Faz um comentário, o nosso testemunho hoje. Será que alguém, pastor Fábio, né, Edenilson, possa também olhar para nós, né, e liberar esta palavra, quem sabe não pronunciando, mas no pensamento, né, o Deus do Edenilson, né, é o meu Deus, né? A Bíblia, há até um texto, né, que fala, né, que o rosto do Senhor resplandeça, né? E eu fico pensando, quando eu olho para esse texto aqui, me chama atenção, porque na nossa caminhada com Cristo, né, será que as pessoas lá do nosso bairro, no nosso trabalho, as pessoas que convivem conosco, têm também essa mesma atitude, né, que Ruth teve? Deus do pastor Ismael, Deus do pastor Fábio. Será que elas podem olhar para nós e se inspirar na nossa maneira de viver? Isso. Né? E eu acho isso lindo, né? Um dia, para a glória do Senhor, né? Um menino na igreja, ele diz, pastor, quando eu crescer eu quero ser igual ao Senhor. Pronto. Né? Eu, claro que é a glória do Senhor, mas olha o testemunho, né? Então, volto a frisar, me deu um grande testemunho para que isso chegasse. E isso é bíblico, porque o Senhor Jesus, ele deixou muito claro, e sereis minha testemunha. Quando nós olhamos, pastor Fábio, para o texto Ruth, mas trabalhamos um pouquinho o Novo Testamento, quando Jesus estava para ser preso, ser julgado, alguém olhou para Pedro e disse assim, isso não é meio parecido com ele? Aí os conhecedores da palavra vão saber, não vamos entrar aqui no mérito da negação, que ele negou, né? Mas vamos entrar no mérito do parecer, né? Ou seja, quando Noemi, então, aqui olha para Ruth, talvez no momento da despedida, ela olhou bem no olho de Noemi e falou assim, não, Noemi, eu vou com você. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Mas o que chegou a fazer isso com ela? Que inspirou ela? E o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dessa obra linda que Ele faz em nossa vida, trazer para nós hoje esta preocupação. Então, o pastor Fábio e evangelista Edenilson, né, nesse finalzinho, isso aqui falou muito comigo, que nós precisamos, estamos aqui olhando um relato bíblico, né, mas estamos hoje também na condição desta Noemi. Glória a Deus. Isso é interessante, né? Eu sei que todos nós viemos de uma vida, quem sabe, eu não nasci dentro do lar evangélico, não sei se o evangelista nasceu. Eu nasci no lar evangélico. Nasceu no lar, pastor Ivael nasceu, né? Eu não nasci no lar evangélico, mas assim, a gente quando vem para Cristo, se decide pelo Senhor Jesus, são pessoas que marcam a nossa trajetória, exemplos que ficam para nós, né? Eu tenho o exemplo de um pastor Gesiel de Souza Fraga, na região do Guatupê, que no ano de 94 que eu aceitei a Jesus, né? E aquilo me marca até hoje, o exemplo de vida, né? Eu posso dizer porque com ele eu convivi, né? A gente era muito próximo, ele foi como um segundo pai para mim, né? E eu vi nele, né? Eu não ouvi falar, eu vi nele um exemplo de um homem que teme a Deus, que serve a Deus, que era fiel ao Senhor, que orava, né? Foi com ele que eu aprendi a orar nas madrugadas, né? A fazer jejum,
né, e acompanhei ele, embora eu sendo muito novo, tive as minhas primeiras experiências, e aquilo me marcou até hoje. Eu fico pensando que se eu não tivesse convivido com ele naquela época, não tivesse tido essas experiências, como seria a minha fé hoje, né? Ali serviu para mim. E aqui não é diferente, quando a gente vê Ruth, ela se espelhando na sua sogra, porque com certeza era uma pessoa crente, né, fiel a Deus. É lógico que o governo da casa estava sobre o marido, que mais infelizmente veio a falecer, e isso com certeza é uma fé que nos inspira, né? Assim como vários testemunhos, né? Sim. Nós podemos trazer aqui, mais claro, até o exemplo de vida do nosso próprio pastor presidente, que nos inspira, a sua maneira, toda a sua trajetória, né? Isso nos deixa, são exemplos que nos marcam. E para nós finalizarmos aqui, meus queridos, né? Deus nunca deixou de usar ou escrever a sua história através dessas mulheres, né? Mulheres que são mais sensíveis, né, à voz do Senhor, à direção de Deus, embora os homens levem de serem um pouquinho mais fechados e mais duros, mas eu creio que essa sensibilidade nós precisamos aprender a desenvolver, né, evangelista Edenilson? Com certeza, pastor. Esse tópico 3, ele fala muito sobre essa sensibilidade, sobre liderança, né? E, evidentemente, como o senhor falou, as mulheres, elas têm uma capacidade de percepção diferenciada de nós homens. Nas aulas que nós ministramos para casais, existe uma lição, inclusive, que fala sobre esse dom que a mulher tem e que, por isso, ela vem para nos completar como uma só carne. O homem trabalha muito com a razão, né, com as coisas de forma mais racional, enquanto a mulher, ela tem essa parte da emoção, do sentimento, né, dessa sensibilidade. E é interessante como Ruth se inspirou na pessoa também de Noemi e pôde perceber, de fato, no testemunho de Noemi, como ela poderia se abrigar em Deus, como que ela poderia confiar e colocar toda a sua fé em Deus. E esse é o principal ponto aqui que nós finalizamos essa lição. Nós devemos buscar abrigo realmente em Deus e não nos homens, porque é dele que vem o nosso sustento, é dele que vem o nosso cuidado e é dele que será provisionado tudo aquilo que nós precisamos. Eu me lembro, eu não sei, acho que é de conhecimento dos irmãos, há alguns anos atrás, esse negócio de falar assim, ó, que o homem precisa ser sensível, isso aí era taxado como uma fraqueza do homem. Não, o homem não tem que ser sensível, o homem tem que... Não, nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo, né? Também à voz de um filho, de uma filha, da nossa esposa, né? A gente precisa saber ser sensível nessa parte. Isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, né? É um sinal de hombridade, né? Sim. Pastor Ismael, e essa sensibilidade deve fazer parte da nossa vida como homens? Precisa, pastor Fábio, né? E a todos os telespectadores. Essa fala sua é interessante, que houve no decorrer da história uma grande perca por isso. Nós temos hoje, né, inclusive, testemunho, pessoas, né, até que eu conheço, que tinha essa atitude que o senhor comentou, né? Homem, né? Homem não chora, não né? chora. A minha palavra, dei a palavra, não para com isso, né? Então, ou seja, mas graças a Deus, que através da ação do Espírito Santo, do conhecimento da palavra, isso está sendo dizimado. Hoje, né, a atitude que nós precisamos tomar, nós vamos à luz da palavra e o Espírito Santo nos orienta. E houve muitas percas. Famílias anteriores, né, com grandes percas, que hoje eu tenho certeza, pastor Fábio, né, que atitudes que foram tomadas antes, não tomaria hoje. Um exemplo disso, bíblico, né? Olha a atitude de Paulo com Timóteo, no início da fé, né? Ou seja, houve até uma discussão com Bernabé concernente ao jovem Timóteo. Mas lá na frente, quando Paulo estava preso, né, já ali sem perspectiva, quando ele está ali dizendo, né, nas palavras, combati o bom combate, terminando, ele chama Timóteo,
né? Diz, traga Timóteo, que ele para mim é muito útil ao ministério, mas está terminando, né? Então o que eu aprendo? Uma reavaliação de conduta. Então muito boa, pastor Fábio. Realmente, e nós precisamos aprender. Ficar de olho, muitas das vezes, né? Uma pessoa, uma criança, né? Alguém, Deus usa para falar, para que a gente possa tomar uma direção. E feliz é aquele, sabe aquele que tem essa sensibilidade. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estudamos a lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Quero já agradecer o carinho da sua audiência e para finalizar quero ler aqui a conclusão que nos diz o seguinte: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nós doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, nossa igreja local. Quero aqui agradecer ao pastor Ismael pelo carinho de estar conosco. Deus abençoe o pastor Ismael, né? Quero agradecer também ao evangelista Mãe Denilson. Amém. Deus abençoe por estarem conosco, participando hoje dessa terceira lição. Quero lembrar os amados irmãos que na próxima semana você não pode perder a lição 4, o encontro de Ruth com o seu remidor Boaz, né? Aqui uma tipologia de Cristo, né? Como se fosse... Foi ele que trouxe... tudo é uma providência divina. Sim. Né? Deus sabe trabalhar na história de maneira excelente. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Compartilhe o nosso programa, né? Quero pedir ao pastor Ismael que dirija um momento de oração, por gentileza. Muito bem, oramos. Querido Deus, Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui passando, Senhor, este momento na sua presença, aprendendo a sua palavra. Pai, te louvo pela vida do pastor Fábio, do Edenilson e a todos, Senhor, os nossos telespectadores, professores, alunos e a todos os envolvidos, Senhor, nesta programação. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique conosco na continuação da nossa programação. Que Deus te abençoe e até o próximo programa em nome de Jesus.